foi fazer o ensino médio em uma escola bilíngue de verdade. No vídeo de hoje eu vou contar tudo pra vocês de como foi fazer o ensino médio em uma escola bilíngue. Primeiro de tudo, eu vou explicar pra vocês como que era essa escola, o que caracteriza ela como uma escola bilíngue. Uma escola bilíngue de verdade é aquela escola que, mesmo estando no Brasil, nós temos aulas em inglês. Então, matemática, geografia, história, biologia, química, física, era em inglês. A única aula que era português era a aula de português. Então, não é aquelas duas aulas que são em inglês durante a semana. É todas as aulas, inclusive a aula de inglês, em inglês. Então, as matérias normais que a gente tem que ter na escola, todas elas eram em inglês. Eu entrei nessa escola no meio do segundo ano do ensino médio e finalizei o terceiro. Então, eu tive 1 ano e meio de aulas totalmente em inglês, um ensino totalmente em inglês. E não só as aulas, os professores geralmente passavam recados, passavam entre os corredores falando com a gente em inglês. E era diferente, a escola bilíngue, ela é diferente de um curso de idioma, porque a gente não aprende a gramática em si, só nas aulas de inglês, claro. Mas durante o dia a gente tem contato com as coisas que são literalmente como se fosse um dia a dia americano, entende? Então, tem o refeitório, que tinha as comidas, e nas plaquinhas que ficam nas comidas, né, para explicar o que é, tinha as duas línguas, em inglês grandão e em português pequenininho. Então, se a gente tivesse macarrão, ia ser pasta. E assim por diante. Então, são coisas básicas que, sem perceber, vai aprendendo. Isso facilitou muito na minha jornada de aprender o inglês. Eu entrei lá, nessa escola, já sabendo inglês. Então, não foi essa escola que me ajudou a aprender, mas sim me ajudou a colocar o inglês no dia a dia, no cotidiano, e a entender coisas naturalmente. Então, se eu escutar hoje em dia, é mais fácil de eu assimilar do que naquela época que eu não estudava na escola bilíngue. A gente tinha a maioria dos professores brasileiros, a gente teve uma professora de inglês nativa, né, americana, mas ela ficou só o segundo ano, o terceiro ano eu fiz com uma professora brasileira. Mas isso não influenciou nada, porque os professores eram excelentes. Os coordenadores, diretores, funcionários, a maioria deles que trabalhava na coordenação falavam inglês, então isso ajudava bastante, porque se a gente precisava de alguma coisa, a gente tinha que perguntar em inglês. E se a gente tivesse que ser notificado sobre algo, a gente também recebia essa notificação em inglês. O aplicativo da escola era em inglês, então tudo que a gente tivesse contato em relação às aulas, à escola, era em inglês. Então, assim, acredito que para gramática em si não foi algo que facilitou, mas para conversação, principalmente para confiança ao falar, eu tive que apresentar trabalhos em inglês, falando em inglês, então isso me ajudou a perder o medo de falar errado, sabe, porque tava todo mundo ali aprendendo junto comigo. É claro, como eu entrei no segundo, quem tava ali há muito tempo na escola já falava fluentemente, mas quem não, assim como eu, tinha outras pessoas que entraram depois que estavam aprendendo junto comigo, então eu perdi esse medo. E eles não eram de rir, assim, se eu falasse algo errado. E pelo contrário, toda vez que eu precisei de ajuda, muitos deles me ajudaram. E no começo eu era muito tímida, então eu pedia pra não apresentar ou pra apresentar só pra professora. E no começo eles aceitavam, mas depois eles me obrigaram a apresentar lá na frente. E foi bem devagarzinho, sabe? Primeiro eu apresentei ali, depois eu apresentei com a sala com menos pessoas, só com o meu grupo da apresentação. E aí depois eu apresentei na sala na frente de todo mundo mesmo. Então, teoricamente, o que me ajudou bastante nessa coisa de timidez foi apresentar em inglês também, porque além de ter medo de apresentar, eu tinha que apresentar em inglês. Então, assim, era o medo duplo. No começo, pra mim, foi muito, muito difícil me adaptar a essa escola. Não foi uma escola fácil de me adaptar, por mais que eu seja mais velha, assim, na época que eu entrei, eu tinha 17 anos, 16, eu acho. Tinha 16 anos. Não foi uma escola que foi fácil de me adaptar. Eu fiquei muito sobrecarregada no começo, porque era o dobro de trabalho, né? Porque eu tinha que fazer as tarefas e ainda tentar entender o inglês de verdade ali nativo, porque as coisas eram rápidas, então se eu não pegasse alguma coisa na aula, eu me perdia e eu tinha que correr atrás depois. Então foi um estresse muito, muito, muito necessário que eu tive, porque me ensinou bastante, mas me deixou muito sobrecarregada e dificultou muito o controle da minha ansiedade. Então isso foi realmente um ponto negativo para mim estudar em uma escola bilíngue, não sendo uma pessoa 100% fluente, que eu fui, né? Sim, eu conseguia entender muitas coisas, quase tudo, mas tem algumas palavras, o vocabulário principalmente, que se a gente não pratica, a gente não aprende. Então, no dia a dia, aprender vocabulário foi a melhor coisa, que nem eu comentei no início do vídeo. Foi a melhor coisa, sem dúvidas, foi aprender palavras que eu não
conhecia por não escutar. Então, no começo foi meio difícil pra pegar essas palavras que eu não sabia. Mas depois, hoje em dia, já... Nossa, eu vou que vou. É muito bom. E assim como eu comentei com vocês, tinham alunos que sabiam mais do que eu em inglês, que eram mais avançados do que eu. E tentar alcançar o nível dessas pessoas foi um ponto que também mexeu comigo. Porque o ritmo deles era muito acelerado. Então, às vezes, enquanto eles já tinham pegado o que a professora falou e já estava fazendo como se tivesse escutado em português, eu ainda estava tentando processar, entender cada palavra. Mas eu fazia isso inconscientemente pra tentar aprender o idioma, sabe? Quando a pessoa fala e você analisa a frase que ela tava falando, eu fazia muito isso no começo. Então, eu tinha o dobro de peso sobre as coisas, eu colocava o dobro do trabalho em tudo, gente, literalmente em tudo. Por isso que eu acho que eu fiquei tão sobrecarregada, porque não é nem só sobrecarga, né, gente? É a ansiedade de você ficar com medo de falar errado, você ficar com medo das pessoas pensarem que você está falando errado, pessoas pensarem que você não serve pra estar aqui naquele ambiente ali, naquele meio onde todo mundo sabe, menos você. Então, assim, por mais que tivesse algumas pessoas que não sabiam assim como eu queria me colocar naquela posição de quem sabia. Então, eu fiz de tudo pra conseguir saber. Fiquei estressada, mas deu certo. Não recomendo. Recomendo vocês fazerem no tempo de vocês. Mas, enfim, vocês me conhecem. Mas, em compensação, o impacto a longo prazo dessa fase da minha vida foi muito positivo. Hoje em dia, eu tô estudando mais 2 línguas, não ao mesmo tempo. Antes eu tava estudando 2 ao mesmo tempo, mas hoje eu estudo só uma. Então, me fez entender que aprender uma língua nova pode não ser tão complicado quanto eu imaginava. Porque, pra mim, não falar o português e falar outra língua que não era o português e deixar tão natural... Porque hoje, gente, se eu escuto um negócio em inglês, eu consigo entender e tô achando que a pessoa tá falando português comigo e quando eu vejo ela tá falando inglês, então assim, é algo que se tornou natural. Então eu naturalizei estar escutando outra língua que não seja português. Então isso me abriu os olhos para aprender outra língua, que pode não ser tão difícil, que eu tenho capacidade de aprender sim, e também me abriu os olhos para a naturalização da língua estrangeira. Naturalizar o inglês como algo que é simples, como algo que é fácil, como algo que eu entendo. Porque eu reconhecer que eu entendo uma língua que não é a minha língua natal foi meio difícil de aceitar. Porque eu ficava assim, não é possível que eu sei. Não é possível, tenho que estudar mais. E quando eu via, eu já sabia o que estava acontecendo. Então eu conseguia bater o olho em um texto e ler certinho, entendeu? E não precisar ficar traduzindo. E você colocar aquela língua como parte do seu dia a dia, sabe? Você entender aquela língua como ela é e não tentar traduzir para o português. Eu já gravei um vídeo falando sobre dicas para aprender inglês e eu falei isso no vídeo. Não tente traduzir as coisas, tenta entender o significado. É claro que se você vai pegar uma palavra que você não conhece, você tem que saber a tradução dela, mas não tenta usar ela na língua portuguesa, entendeu? Então depois que você terminar de assistir esse vídeo, você vai lá no meu canal que tem um vídeo falando sobre inglês que vocês vão adorar. Agora, o que as pessoas pensam sobre a escola bilíngue que não é verdade. Vamos lá para os fatos reais. Pelo menos na minha escola, entrei lá pensando que os alunos falavam inglês. Tudo bem que talvez eu tenha dado uma romantizada geral, né? Mas eu entrei lá achando que os alunos falassem inglês uns com os outros, que eu ia ficar desesperada porque eu não ia saber falar com ninguém. Mas não é isso que acontece, tá? Não é isso que acontece e... Com os professores, se você tem muita intimidade no almoço, assim, óbvio que ninguém vai falar inglês. Vai todo mundo falar português. Não vai esperando que o seu dia vai ser como o dia do sonho americano. O que acontece com o inglês de verdade é nas horas que você vai falar com a coordenação. Muitas vezes eles falam, mesmo que você fale em português, eles vão te responder em inglês. Isso acontecia direto. As aulas, todas em inglês. Todas em inglês. Se você perguntasse alguma coisa, os professores respondem em inglês. Principalmente dúvidas sobre a matéria, por isso que também dificultou um pouco na parte de entender o conteúdo. Outra coisa que as pessoas confundem muito também é por ser uma escola bilíngue, a qualidade de ensino é muito superior. Não é muito bem assim. O ensino bilíngue, ele não é nada mais nada menos que o ensino inglês. É uma escola brasileira que forma alunos que falam inglês fluente. Então, assim, não que o ensino seja 10 mil vezes superior ou que o ensino seja péssimo porque as aulas são em inglês. Pelo contrário, o ensino é muito bom, mas é muito bom assim como outras escolas também. Então, assim, tem o diferencial de que você, na minha escola, eu saí com o diploma do ensino médio brasileiro e o ensino médio americano, porque o meu ensino
era americano. Da mesma forma. Mas, além disso, se você quiser mais diplomas, você tem que ralar, meu filho, porque eu tive mais 2 diplomas, então ao todo foram 4. Eu me formei com 4 diplomas, porque você tem os trabalhos, vocês têm as opções de diploma, e se você quiser, você pode conquistar 6 diplomas. Eu não quis 2, porque pra mim não era interessante, não tem nada a ver com o que eu quero, então os outros 2 que teriam a ver comigo, eu fiz. Então, eu ganhei meus 4 diplomas. Estou super feliz com eles e acredito que, por ser uma escola bilíngue, isso me abriu uma porta muito facilmente para alcançar esses 4 diplomas. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Eu espero que eu não tenha me exaltado, falado rápido demais, porque quando eu fico ansiosa com esses assuntos, eu começo a falar que nem uma tagarela. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Caso vocês tenham alguma dúvida, é claro que vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder vocês com vídeo, eu vou responder vocês nos comentários. Eu gravo tudo pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.